Gente, bom dia! Bora para mais uma live. Hoje não avisei ninguém. Estava por conta do Instagram. Oi, Rê! Bom dia, minha amiga. Já vou lhe chamar aqui. Vamos ver. Bom dia, bom Bom dia. dia! Tudo? Olha, tudo bem? E você, como tá? Eu estou maravilhosamente bem. Você me vê? Não te vejo. Ah, Jesus! A gente já abre a live, né, Flávia? Já fica assim, a princípio, eu vou ver, ou não vou ver, né? Agora aqui abriu e não te vejo de novo. Não, e ainda tava. Bom dia, Márcio. Tudo bom? Tá, aqui tava aparecendo assim a primeira imagem. Eu pensei, bom, vamos ver se ela aparece, né? Enfim. Mas eu vou dizer assim, são aprendizados, né? Esses testes aí são puro aprendizado. Com certeza, eu acho tão interessante. Quando antes eu abri, eu já mentalizei, pensei, hoje vai dar tudo certo, vai ser uma live assim que ambas vão se ver e vai fluir maravilhosamente. E ao abrir, a gente já pensa: será que deu certo ou será que não deu certo? Então, a gente vai fazendo cada teste. Tudo bem, não tem problema. Não, Vamos seguir aí eu mesmo. fui abrir a live e me lembrei de, mas não mandei o convite. Não mandei o convite nos stories. Pensei, bom, bora lá do jeito que tá, então. Bom dia, Marcos. Porque acho que a Bisa a gente já deu em vários momentos, né? Que a gente abria live, a gente ia fazer esse movimento incrível. E muitas vezes a gente deixa aberto para quem realmente está disponível para isso, né, Flávia? Então, às vezes, muitas vezes, Exatamente. insistência também é algo ruim, né? Tudo que, quando eu me torno obsessiva, é como se a outra questão estivesse sempre em fuga também, né? É. Aí eu também pensei assim, bom, já que estamos nos trabalhando na comunicação, já que estamos trabalhando aqui no tecnológico, vamos trabalhar o controle também. Software e Exato. controle. Eu acho que isso é uma das questões mais difíceis de trabalhar, né, Flávia? É. E aí, outra coisa, além do controle, é a confiança, né? Exato, Quanta coisa vai exato. desenvolver. Uhum, Já, verdade. também, nós já estamos, eu não lembro direito, eu acho que essa é a 15ª live. Deve ser a 15ª. Então, eu fiquei pensando assim, depois de 15 lives, né, todas terças e quintas, já dá para o pessoal saber que temos nosso compromisso das terças e quintas. Então, a gente só segue. Fiquei Exato. E a gente pensando, entende bem, Flávia, que a maioria das pessoas começa a trabalhar às 8, 7 e meia, né? Então, eles usam muito mais as regravações, né, para assistir do que assistir no horário. Isso é, eu estava pensando, Flávia, onde nós poderíamos fazer quintas de noite em vez de quintas de manhã para dar mais opções também. é verdade, pode ser também maravilhoso. É E uma ideia boa, né? Porque nem todos conseguem estar de manhã com a gente. Eu acho assim, é um tema, é um livro tão bom, é tão expansivo, é tão de agregar na vida da gente que a gente precisa ver uma forma também para conseguir que todos, de uma forma, quem deseja evoluir, possa assistir. é verdade. Bom dia, Jani. E agora a gente vai entrar numa parte tão boa, né, Rê? Vamos entrar nas finanças, falando nas finanças. Nesse sentido, né, Flávia, tanto para o financeiro quanto para o relacionamento, a gente carrega muitas crenças. Muitas, Exatamente. muitas. Acho que a gente, tanto quando está empacado no financeiro, você empaca no relacionamento. Quando você está empacado no relacionamento, você empaca também no financeiro. Eu não lembro. Ontem estava vendo ainda uns stories e a moça ainda falava assim.
que ela não queria entrar num relacionamento, porque ela achava, olha a crença dela, ela achava que ia impactar negativamente no relacionamento, no, na No profissão. financeiro. O Exato. relacionamento impactaria negativamente na profissão. Porém, entretanto, todavia, como se diz, ela descobriu que quando ela se abriu, ela foi seguindo o coração. Oi, Lizzie, bom dia, minha amiga. E aí ela, enfim, se abriu para o relacionamento. Quando ela se deu conta, aquilo, na verdade, assim, só potencializou 3 vezes mais o profissional. Aquilo foi, assim, se abriu. Aí eu fico pensando assim, que interessante quando a gente sabe o pensamento sistêmico, quando a gente coloca isso na aplicação e ela não trabalha com o sistêmico. E, então, quando a gente tem esse conhecimento, a gente olha e diz o seguinte, né? As relações, elas nos abrem para tudo. São as relações elas são um trampolim para que a gente esteja disposto e disponível para todo mais. Então, se ela se abriu para a relação, ela, como se diz, né? Ela está agora num jogo de adultos. E assim também, ele fala, hoje a gente vai falar um pouco mais sobre as crenças no livro que ele fala. É muito importante olhar a crença que tem por trás disso, porque muitas vezes, não, a maioria das vezes, os pais saíam para trabalhar e deixavam os filhos com a mãe, né? Então, às vezes, ficavam uma semana fora, ficavam um mês fora. O que que a criança criou? Ou escolhe o amor, estar com a família, ou faz dinheiro e vai para a vida. Então, ali também Exatamente. tem uma associação. Qual é a associação que tu trouxe sobre o amor e sobre o dinheiro? Por isso que é importante você olhar para trás. Onde surgiu o primeiro trabalho, o primeiro emprego começou na família. As primeiras inspirações do amor surgiram pelo pai e a mãe também. Então, se tu tá em um momento assim difícil, é voltar para a raiz de novo, para a fonte, aonde que tudo surgiu. Pai, mãe, quais são as imagens que eu tenho sobre o dinheiro? Quais são as imagens que eu vejo sobre o amor? Ali começa a nossa construção do zero, né, Flávia? É. E é a mesma coisa a gente ir embaixo de uma cachoeira e querer olhar para cima e dizer o seguinte, né? Querer botar água para cima. E aí, quando tu fala assim, exatamente isso, né, Regiane? Olhar para a fonte, olhar para as raízes, olhar para o início, ali que está a verdadeira fonte, né? E aí a gente fica ali, uma outra metáfora, fica caçando cabelo em ovo. Exato, exato. Eu acho muito incrível quando a gente se deixa levar. Literalmente, quando entendemos a palavra fluir e a permissão. E quando a gente entra para esse lugar, automaticamente a mente vai criar coisas positivas. A gente entra para uma outra vibração. Quando a gente entra para uma mente positiva, uma vibração positiva, não tem como o universo te trazer o oposto. Exatamente. Aí eu fico pensando assim, é tudo, esse conhecimento é tão rico, ele é tão valioso e tão rico. E aí eu digo assim, que bom que temos isso acesso, né? Aliás, acesso a isso, né? Que Exato. bom. E é gostoso, né, entender que realmente a gente não precisa estar no controle. A vida se torna mais leve quando a gente pode imaginar que existe mais coisas positivas trabalhando ao nosso favor do que o lado negativo que a gente cria. E ali a gente é responsável por ambos, tanto faz o positivo ou o negativo. Mas como é gostoso acreditar que o positivo é algo que te leva para o mais. E a gente sempre busca para o mais, né? Tem uma outra crença, uma crença que se diz, né? Menos é mais. Aí sempre digo assim, cuidem os aspectos. Cuidem os aspectos. Porque eu sempre pergunto assim, o que te leva para o mais? Aí a pessoa diz assim, esses dias teve no atendimento que a pessoa diz, mas o menos é mais, sempre menos, então eu prefiro menos. Eu disse, não, aí que tá, que te leva para o mais vida, que te leva para frente. Aí a pessoa fica me olhando assim, como se dissesse assim, mas eu sempre ouvi diferente. Eu disse, mas cuidado com o que você ouve e toma como verdade. Então eu sempre digo assim, pondere, pondere. Aí eu vou propagandear o nosso livro aqui, Rê.
esse livro. Gente, para quem está chegando e ainda não sabe, estamos lendo o livro O Poder do Subconsciente. Aí eu tentei colocar aqui um comentário ali, o livro O Poder do Subconsciente para fixar, mas eu ainda não descobri como é que fixa o comentário. Ainda não descobri. Eu acho que então tá em cima, segurar e daí fixa. Flávia, tenta. Vamos ver. Aperta. Foi. Só clicar e soltar. A gente vai descobrindo, Rê. Que é gostoso aprender todo dia uma coisinha a mais, né? Eu fico contente quando eu vou aprender. Parece coisa de criança, eu fico contente. Falar em coisa de criança, falar em livros. Eu fui lá na infância nesse final de semana, pois eu visitei uma livraria que parecia muito com a biblioteca de quando eu ia, onde eu era criança. Eu fazia um curso de desenho aos 10 anos, a partir dos 10 anos, indicado inclusive por uma professora aqui. Ela teve um olhar apurado sobre um desenho que eu fiz. E aí ela chamou minha mãe e disse, olha, leva ela para um curso de desenho. E no fim desse curso, depois, mais tarde, na faculdade, eu fui fiz a graduação em design. E aí, então, no intervalo entre as aulas, e aquela coisa, criança querendo brincar, então eu circulava e brincava entre as obras de arte, e no intervalo, então, eu descia no primeiro andar, que era uma parte, assim, que ficava muito escondida da rua, para quem passava na rua. E aí, ali, eu, assim, nossa, eu viajava, eu adorava. E como tinha uma escada, aquelas que a gente chama escada caracol, eu subi e descia aquilo ali, que para mim era o máximo. E então as outras crianças brincavam de esconder lá dentro. Pega, pega e esconder. Já eu ficava fascinada com aquele livro Nosso Amiguinho, com aquelas revistinhas. Aquela biblioteca é fantástica. Toda vez que visito minhas tias, lá eu dou uma passadinha lá. E Lizzie, minha criança, ficou assim, ó. Meu Deus do céu. E é uma livraria chamada Miragem. Então imagine a quantidade de coisas que eu estava vendo lá dentro, seja para minha adulta, seja para minha criança. Eu estava assim maravilhada. E aí eu viajei nessa quantidade de informação, nas lembranças, nas informações, nos livros. E lá estava o livro O Poder do Subconsciente também. Estava lá bonitinho. Então, para quem quisesse comprar. Achei tão maravilhoso. Se um dia você vier a São Francisco de Paula, é uma boa visita, viu, Rê? Na nossa região não tem livraria, aqui perto não tem. Nós temos uma biblioteca, mas é uma biblioteca também pequenininha. Nossa região aqui que nós moramos é pequeno, tem pouco, então são 6.000 habitantes, então é uma cidade bem pequenininha. Então, se nós comprar aqui, não seria válido trabalhar e trazer apenas isso, porque a maioria ainda é trabalhador rural, né, que trabalha na colônia. Então, eles dificilmente dão a permissão para passar um dia numa biblioteca ou passar um dia numa livraria. Então, aqui é um pouco mais fechado nessas questões ali, mas eu acho incrível. Quando eu fui para Floripa, o primeiro lugar que eu falei que eu ia seria uma livraria. E foi magnífico, foi lindo. A Alice está falando aqui, a gente pira lá dentro. Os olhos não conseguem parar um segundo. Exatamente. Incrível. Exatamente. Minha amiga ainda estava dizendo assim, meu Deus do céu, saí com uma libriana. Aí eu botei a mão na cabeça e fiz assim, ai meu Deus, estou enlouquecendo. Mas é que era assim, ai, eu disse para ela, ai, que presente esse passeio, porque a gente volta na infância e ainda revive. Aliás, a gente contempla o presente e volta na infância também. Então, nossa, foi muito bom. Mas um livro. Bora lá pro 9. Ai, ai. Então, o capítulo 9, só me corrige, estamos certos? Capítulo 9? Sabe que eu antes, quando eu abri o livro, eu achei que nós tínhamos entrado pro 10. Que interessante.
Eu não tenho certeza. O 9 eu sei que a gente não leu ainda. Então, é o 9. Gente, vocês que estão nos acompanhando aqui é a total comprovação da falta de controle. Vou deixar fluir. Eu li os 10 capítulos, né, assim, que eu achei incrível, que nem quando a gente começa a ler, a gente sempre agrega, a gente, eu quero mais isso, eu quero mais isso. Viu, Elise? Uma hora dessas vai dar certo. Esse final de semana eu vou estar indo para Rio Grande e vou entrar para uma imersão. Sexta eu vou ficar em Ametista. Então, uma hora dessa a gente vai combinar, Lizzy, sim, de estar indo para a cidade de vocês e a gente vai fazer um tour, sim. Nos meses de férias eu vou me organizar, sim. Não, e como diz minha mãe, quando ela diz assim que a gente não consegue se ver aqui na live, é um bom sinal, viu? Na verdade, é um sinal pra gente se ver pessoalmente. Exato, exato. E a gente tá aqui na minha cidade, então eu vou te dizer assim, ó. Olha, imagina o que não vai dar isso tudo. Tem coisa boa aí pra gente, viu? Exato, maravilhosas. Ai, ai, na verdade, como se diz, na verdade tá tudo certo e a gente não tá se dando conta. É um bom sinal. É isso aí, Lizzy. Verdade. Bom, então, seguimos no capítulo 9, porque eu me lembro que a gente não falou sobre essa parte a gente não entrou nessa parte da riqueza, que são os valores na riqueza e nas crenças das finanças. Então, seguimos. De toda forma, se já entramos, esse é só um plus, como diz o outro, um plus a mais. Mas faz sentido, sim. Redundante. Essa Piranga e região nunca mais será a mesma, exatamente. Ai, ai. Como diz o ditado, a novela daquela do clone, né? Inxalá. Ai, ai. Bom, se você está tendo, então, dificuldades financeiras, vamos pelo título. Como usar o poder do subconsciente para adquirir riqueza? Se você está tendo dificuldades financeiras e se você está tentando fazer com que o dinheiro chegue até o fim do mês, quem nunca, né? Isso significa que não convenceu o subconsciente de que sempre teve muito e algum de sobra. Eu, inclusive, falando sobre isso, eu gosto muito de dizer assim, ó, o próprio Bruno Gimenez, ele sempre recomenda, deixe dinheiro espalhado pela casa, ou se não tiver em espécie nota verdadeira, como se diz, tem as notinhas daquelas de criança. Eu até tenho aqui comigo. Olha isso, né? Não foi proposital, ela estava aqui por uma razão. Você não consegue ver. Poxa. Mas depois você olha na gravação. Tem várias notinhas daquelas de criança. Que a gente fala assim, e bom para os aprendizados, para ensinar as crianças a lidar com o dinheiro, né, nas escolas. São aquelas notinhas que a gente compra assim no bazar e recorta para brincar. Então eu digo assim, a minha sobrinha particularmente, ela acha que papel e amassa de toda forma. Ela não faz ideia do que é, então ela brinca, amassa, rasga. E aí eu digo assim, aproveite enquanto é criança para fazer isso. Aproveite. Aí, deixa eu guardar aqui. Então, ele fala o seguinte, né? Tenha espalhado pela casa, coloque, por exemplo, assim, alguns aspectos, alguns pontos onde a sua visão consiga ter acesso a essa imagem para acostumar. Primeiro para acostumar o seu visual, depois para acostumar as suas crenças, a você trabalhar as suas crenças, visualizar, porque você não consegue acessar, porque dá um desconforto, ou porque você gosta muito, isso também, né? Às vezes tem pessoas que elas são obcecadas pelo dinheiro, isso se torna um senhor da pessoa, como diz assim, a pessoa se torna escrava sobre isso, né? E aí ele diz, você certamente conhece homens e mulheres que trabalham umas poucas horas por semana e ganham ganham somas fabulosas. Ganham, ao que se diz, aos olhos de um ganham muito, aos olhos de outro ganham poucos. Enfim, tudo parte da onde se vê, né? E eles, então, eles não se esforçam nem se escravizam no trabalho. Não acredite nessa balela de que a única maneira de enriquecer é suando a camisa e fazendo calos nas mãos. Não é nada disso.
Inclusive, eu trabalho hoje em dia desde outubro, desde dezembro, só pela internet. Eu tinha um consultório por 6 anos, fechei o consultório, trabalhei em outros consultórios e online até dezembro. Depois, agora só online. E esses dias eu vi na internet uma mulher dizendo assim, eu sei que uma mulher estava criticando outra pessoa que fazia dinheiro pela internet, e ela dizia assim, e era uma terapeuta também, e ela dizia assim, esses aí são aqueles que acham que o dinheiro vem fácil e que não precisa sair de casa para trabalhar, para ganhar, aliás, para ganhar dinheiro. Aí eu fiquei pensando assim, mal sabe ela que quem ganha dinheiro é criança, e segundo que tu pode fazer dinheiro em casa desde a época que era no tempo do jornal, que se dizia a mensagem nos classificados dizendo assim, trabalhe em casa. A minha avó costurava peças de calçado em casa para um ateliê de calçado e ainda assim fazia seu dinheiro. Isso quando eu era criança. Exato. Olha a crença dela. E se eu olhar assim, os meus pais também trabalham em casa. Meus pais são colonos, eles trabalham Claro! com leite. Dentro disso, nós também trabalhamos em 2 lugares que tem a produção de mel, que é em casa também, que a gente faz na propriedade. Eu trabalho também online, como eu amo trabalhar presencial também. Então não tem nada a ver nesse sentido. Se antigamente, então, todos que trabalhavam fora não enriqueceram. Até porque, e daí os meus pais também. Tem a loja, claro, a loja tem a frente da loja para uma rua, a casa para outra, porém as duas, tanto a loja quanto a casa, no mesmo, praticamente o mesmo pátio, mesmo terreno. E aí eu fico pensando assim, gente, olha a crença. Quando a gente não amplia, quando a gente fica fechadinho nessa caixa, aí a tua mente fica fechada, limitada, né? E não vai para frente mesmo, não vai Não crescer. vai. Essa pessoa que vai começar pelo online é frustração certa, porque ela está presa a essa crença que não vai, e não é só pelo dinheiro, porque eu digo assim, conhecimento, aprendizado, da forma como a gente faz. Beth já dizia assim, tudo que tu for fazer para olhar para seu benefício e benefício dos outros, que existe aquela doação de fazer, vai dar frutos. Então, eu não vou estar atendendo porque eu estou em casa, não estou atendendo porque eu gosto do que eu faço para auxiliar as outras pessoas. Então, existe o propósito de olhar para outra pessoa e fazer algo a mais para outra pessoa, e não só a mim. Exatamente. Bom dia, Ju. A Ju maravilhosa também, uma consteladora maravilhosa, uma professora e consteladora maravilhosa. E exatamente, Rê, exatamente. Aí ele diz o seguinte: então, o estilo de vida descansado é o melhor. E eu me lembro sempre, eu gosto muito de dizer nos workshops, quanto mais descansado, mais você produz. Aí, trazendo ainda mais para o feminino, quanto o feminino ele é próspero, porque ele é o seguinte, ele é assim, o repouso, o descanso produtivo. Ao mesmo tempo que se diz assim, o delicado, ele não é aquela coisa bruta, assim, aquela coisa assim de, né, exagerado. Então, quanto mais no repouso, claro, obviamente, né, gente, não ficamos no repouso no sentido de ficar ali naquele conforto excessivo, no sentido de um marasmo, não é isso, tá? Ele diz o seguinte: o estilo de vida descansado é o melhor. Faça as coisas que adora fazer e faça-as pelo prazer e pela emoção que lhe despertam. Então, aí na página seguinte, ele vai lá e se você tiver alguma coisa para complementar, vai me chamando também, tá? Essa questão ali do feminino, que eu acho muito interessante, todo extremo prejudica, tá? Então, o excesso, tanto quanto eu vou mais além, quanto para o descanso. Né? Sempre o além, o extremo é prejudicial. E quando a gente Exatamente. fala, eu acho muito interessante ressaltar, o feminino não é aquela mulher que vai estar apenas na espera. O feminino é aquela mulher que está no seu lugar, sabendo o seu espaço, ocupa o seu lugar com toda a força
e faz o que precisa ser feito, mas dentro do prazer e do descanso. Exatamente. Exatamente. Tanto é que eu gosto muito de observar a natureza, por exemplo, e eu digo assim, é, a pessoa que tem um ditado que diz assim, ah, fulano tá sentado vendo a grama crescer. Mal sabe ele que se ele pegar o maluco, ele vai ver que tem um mundo acontecendo ali. Tem algo acontecendo ali. Aí você olha uma flor e diz assim, ah, que ela tá ali quietinha, nada acontece. Se soubesse a quantidade de, o universo que tem ali, a quantidade de coisas acontecendo naquele, né, naquela planta, naquelas células, e, enfim, né, e tudo que acontece, como se diz dia e noite, a fotossíntese acontecendo. Então, ela não, ao mesmo tempo que a gente olha, ela não está parada, ela só está em velocidade diferente a nossa. E aí é exatamente isso que você fala, Rê. É estar ao mesmo tempo descansado, mas estar produzindo. Estar produzindo. Aí, na página 137, a riqueza está na mente. A riqueza, em última análise, nada mais é do que uma convicção subconsciente da parte do indivíduo. Você não vai tornar-se milionário dizendo eu sou milionário, eu sou milionário. Você desenvolverá uma consciência de riqueza. Sim, impregnando a mente com a ideia de riqueza e prosperidade. Eu lembro, Rê, falando nisso, eu fiz um workshop ano passado e esses dias eu estava revendo esse workshop e me lembro direitinho, assim, me veio uma informação, falei isso no workshop e a seguinte ação que eu tive, que eu falei sobre isso, eu estava tomando um banho e aí eu fiz pensando sobre prosperidade, sobre essa questão toda que era para falar no workshop. E aí eu, fazendo esse exercício de ficar em silêncio no banho, me veio assim, eu vou colocar a prosperidade à minha frente e vou colocar, se tivesse uma energia, duas energias, tá? Se tivesse a prosperidade e se tivesse a escassez. A escassez na minha frente, ela dizia assim, eu quero viver a partir de você. Aliás, quero viver a partir de você. Eu quero, como se ela quisesse sugar. Ela tivesse querendo dar um passo à frente e adentrar na minha energia. Aí eu me lembro assim que eu ainda disse assim, ah, entendi, compreendi, dei um passinho para trás, deixei aquela água continuar caindo. E daí eu disse, quando eu compreendi, bom, agora eu te libero. Libero a escassez. E aí, quando eu coloquei a prosperidade à frente, eu perguntei, tá, e qual a consciência que tem aqui? Aí ela dizia, eu quero que você viva através de mim. Aí eu me lembro, dei um passinho à frente, é como se eu estivesse indo, então, até a prosperidade. Bom dia, Sandra. Aí eu pensei assim, que interessante, né? É o exercício de ir para o mais e ir para o menos. Então, me lembro claramente quando eu falei isso, depois revendo isso agora no workshop. Então, é justamente isso. Quando tu traz a consciência do que tu precisa e aquilo que tu pode soltar, tu começa a impregnar a tua mente, então, daquilo que te leva para o mais. Que seria, então, uma ideia de riqueza e prosperidade. Já tinha pensado em fazer esse exercício, Rê? Não fiz. Bem interessante, é bom fazer. Eu vou Ah, fazer. eu É gosto de imaginar, porque as coisas são energia que eu coloco na frente. Uhum, maravilhoso, eu vou fazer isso. Muito bom. E aí, aqui ele fala o seguinte, no título seguinte, seus meios de sustento invisíveis. Aí eu complementei dizendo, botei 2 pontos, ou seja, outras fontes de renda. Que a gente às vezes diz assim, a pessoa trabalha com uma coisa só. Vamos supor, o padeiro. Ele é padeiro. Aí a pessoa diz assim, ele trabalha em uma fonte de renda só. Mas eu não sei se ele não faz investimentos em outras coisas como fonte de renda, se ele não faz, se ele não vende outras coisas, ou se ele produz outras coisas para outras pessoas. Às vezes até mesmo um hobby que ele vende alguma coisa assim. Então, outras fontes de renda. Como diz, outros cestos da galinha de ouro. Aí ele diz assim, o problema com a maioria das pessoas é que elas não têm meio de sustento invisíveis. Quando os negócios desaparecem, o mercado de capitais entra em baixa ou sofre prejuízos em seus investimentos. Parece que elas se tornam impotentes. O motivo
de tal insegurança é que elas não sabem como explorar os recursos da mente subconsciente. Desconhecem por completo o tesouro inesgotável que tem dentro de si. E, Rê, eu me lembro de um trabalho onde eu tive um trabalho, e nesse trabalho foi ali que eu fiquei pensando o seguinte: que interessante, o dinheiro ele não deixa de existir. Quando aqui ele fala em crise, por exemplo, quando há baixas no capital, o que acontece? Eu falei a palavra, vai baixando os participantes, depois eles vão voltando. Ele só passa de mão. Ele não deixou de existir, ele só foi para outras mãos. Então, quando eu digo assim, aliás, quando tem pessoas que dizem assim, não tenho dinheiro, eu disse, tem. Só que o seu dinheiro está na mão de outras pessoas ou de uma outra instituição. Se você diz assim, por exemplo, que não tem um carro, você tem. Só ele não está na sua garagem, ele está na garagem da concessionária. Ou está na garagem de outra pessoa. Em certo dado momento, você vai comprar o seu carro. Mas quando você coloca que ele já é seu, ele começa a fazer movimentos de vir para você. Interessante isso, né? Verdade. E aí, pode falar, Rê. Não, pode passar, pode continuar. Pela sua expressão, parece que eu fiquei pensando, não, parece que eu vi assim, quase um balãozinho dizendo assim, nossa, o mesmo pensamento. Ai, gente, ela não está podendo me ver, então por isso que eu comento. Então, o indivíduo com mentalidade de pobre vive na pobreza. Outro com a mente transbordante de ideias de riqueza tem em volta de si tudo o que necessita. Nós nunca fomos condenados a levar uma vida de indigentes. Podemos ter riqueza, ter tudo o que precisamos e ainda ter de sobra. As palavras têm poder de nos purificar a mente de ideias errôneas e, em lugar delas, instilar outras certas, outras ideias certas. Aí, qual seria então o método ideal para construir consciência e riqueza? Aí eu sublinhei aqui. Enquanto a gente lê esse capítulo, nós talvez estejamos dizendo o mesmo. Eu preciso de riqueza e sucesso na vida. E aí a gente pode observar que quem precisa não tem, né? Já denota que quem precisa é porque não tem. E aí você pode fazer o seguinte, durante uns 5 minutos, 2 ou 3 vezes por dia, repita a si mesmo. Riqueza, sucesso, riqueza, sucesso, riqueza, sucesso, né? Ele diz assim, essas palavras possuem um poder tremendo. E aí, resumidamente, aqui nessa parte, o que ele diz, quando a gente diz riqueza e sucesso, ele está dizendo, você apenas está dizendo essas palavras, você não está impondo crença alguma sobre isso. Você apenas está dizendo riqueza, sucesso. Ninguém está lhe perguntando e você não está impondo. Aí você só está dizendo riqueza e sucesso. É que nem aquela máxima do Barras de Axis que diz o seguinte, que interessante ponto de vista. Você não está impondo nenhuma perspectiva além de ser interessante. Você não está dizendo que concorda ou discorda. Você só está dizendo interessante. Aqui ele está dizendo riqueza, sucesso. Você não está dizendo eu sou rico, pois quando a gente afirma que eu sou rico, eu sou milionário, coisas do tipo, o que ele diz, o seu subconsciente pode estar dizendo o seguinte, eu não acredito nisso, na verdade. E aí você está afirmando uma inverdade. E aí, quando bate esse conflito um com o outro, se isso for uma mentira para você, aí ele tem um grande conflito. A explicação é assim, eu sou rico, mas ao mesmo tempo eu não sou. Então, é essa contraditória que ele fala ali, né? Então, lá em cima, quando fala riqueza e sucesso, eu estou aberto para chegar. Não estou dizendo que eu estou nesse sentido, né, Flávia? Sim. Aí eu digo assim, mas eu particularmente me sinto uma pessoa extremamente rica. Aí agora eu vou botar uma fala da minha criança, tá? Rica de cabelo, por exemplo. Tô rica de cabelo. Nesse final de semana, assim, abriu-se uma questão muito grande, muito boa dentro de mim,
Quando eu cheguei domingo de noite em casa, foi um final de semana assim de muita correria mesmo, e correria de festas, tá? Tinha bodas de ouro, tinha casamento de aniversário e de primeira comunhão. Então foram três festas que trazem umas consciências muito grandes. Imagina, 50 anos de casado, quanto aprendizado, Que quanto riqueza, hein? conhecimento dessa história. Uma pessoa que faz 80 anos, a história que tem para contar desses 80 anos. E a primeira comunhão, a entrada de algo que as crianças esperam tanto. E quando foi feita a abertura dessa primeira comunhão, é como se tivesse sido derramado bálsamos de consciência na minha vida. Quando eu cheguei em casa domingo de noite, eu olhei assim para tudo, eu disse assim, quanta riqueza que nós carregamos. Como nós somos prósperos. Sábado, rodeado de parentes, amigos, primos conhecidos e não conhecidos que vieram nessa festa, que a gente se abraçou, se conheceu. Gente, foi tão lindo esse final de semana. Eu disse assim, Deus, só tem a agradecer. Exatamente. Quanta riqueza. E aí, exatamente o que ele sugere é isso. Quando você fala que riqueza é só dinheiro, você pode dizer, ah, mas eu não sou tão rico assim. Aí quando você fala assim, nossa, quanta riqueza de recursos, seja familiar, seja de recursos, sejam eles emocionais, físicos, de todos os tipos, e aí você diz assim, meu Deus do céu, quanta abundância, quanta riqueza. Muita mesmo. E a gente, eu digo assim, e realmente, né, Rê, nós somos assim infinitamente ricos e não sabemos às vezes nomear isso tudo. É que a gente Não, a tem gente a riqueza é dinheiro, né? É prosperidade. Por quanto tempo as pessoas carregavam prosperidade financeiro? E a prosperidade, para mim, não é financeiro, só financeiro. Prosperidade vai trazer um grande, amplo, sugestões e questões que me trazem como ser próspero. exatamente. É uma coisa que às vezes a gente não se dá conta. Quer produzir riqueza financeira, haja rápido, né? Agir rápido. Aí, por quê? Se ele está dizendo aqui, se for contar de um recurso só, tá? Um recurso só. Não estou dizendo de vários, um só. O que produz todo santo mês, um atrás do outro, um atrás do outro, um atrás do outro. Aí, se você quer produzir mais, tenha mais fontes, uma atrás da outra. Ou seja, é como se uma árvore tivesse 10 raízes. São 10 fontes ali numa única pessoa. E aí, isso está enraizando para vários lados, várias partes. Como diz, produzindo energia. Né? Então, são várias direções produzindo muito. E às vezes, como diz, e o que ele sugere, faça isso com leveza. Aí ele traz aqui, o sentimento de riqueza produz riqueza. Mantenha sempre esse fato em mente. O subconsciente é como um banco, um tipo de instituição financeira universal. Capitaliza tudo que você nela deposita ou grava. Seja a ideia de riqueza ou de pobreza. Escolha a riqueza. Tem gente que diz, né? O cara é rico em pobreza. O cara é tão pobre. Ai, ai. Ou tem um outro ditado também, né? O cara é tão rico, mas tão rico que só tem dinheiro. Então, tudo depende do ponto de vista que se vê. Por que fracassam as suas afirmações sobre riqueza? Ao longo de todos esses anos, venho conversando com um bocado de pessoas e ouço sempre a mesma queixa habitual. Durante semanas e meses repeti, sou rico e sou próspero, e nada aconteceu. Sobre isso também é isso que eu digo assim, gente, para quem está nos acompanhando aqui, abrir a live sem ter, como diz, a expectativa, a ansiedade de que tem que dar certo. Ou como, por exemplo, um relacionamento. A pessoa conviveu 20, 30 anos, 40 anos, se separou. Não deu certo, não deu. Mas deu certo.
Ou, por exemplo, conviveu um ano e depois dali em diante não deu, como diz, deu certo aquele tempo. E aí ele diz assim, eu mentalizei tal coisa e depois nada mais deu certo. Ou nada aconteceu. Ele aconteceu até o ponto que tinha que acontecer, né? E aí ele diz o seguinte, qual era o padrão que existia naquele momento, naquele relacionamento, naquela situação? Aí ele diz, porque quando diziam, aqui trazendo para a fala da riqueza, quando diziam sou rico e sou próspero, elas achavam bem no íntimo que estavam mentindo para si mesmas. E aí a gente pode colocar isso para as outras situações. O padrão mental, padrão de comportamento e o padrão mental. Certa pessoa me disse, afirmei que sou um homem próspero até ficar morto de cansado. As coisas agora estão ainda piores. É a concentração. O que a pessoa está se concentrando? Em viver a prosperidade ou ser a prosperidade? Aí a pessoa diz assim, mas por exemplo, o relacionamento. Ela viveu aquele relacionamento ou ela ficou o tempo todo mentalizando que tinha que ser um relacionamento lindo, perfeito, aquela coisa toda, né? Sendo que se ela vive, ela está dentro do relacionamento. Se ela pensa, ela se projeta, mas ela não está lá. E aí ela diz, afirmei que sou um homem próspero até ficar morto de cansado. As coisas agora estão ainda piores. Eu sabia. Quando fiz a afirmação, que obviamente não era verdade. Suas afirmações foram rejeitadas pela mente subconsciente. E o oposto daquilo que ela afirmava e proclamava transformou-se em realidade. Outra coisa que se diz, a pessoa diz assim, tem um certo medo. Gente, se é para ter medo, tenho medo de receber Pix. Medo de receber um Pix de 5.000. Por quê? É notado que aquilo que a mente tem um medo, ela vai acessar. Então ele diz aqui, aquilo que proclamava transformou-se em realidade, porque ele dizia que ele não era próspero. Então aquilo que a mente está dizendo como uma verdade para ele aconteceu. A afirmação tem mais probabilidade de sucesso e é específica, e não se gera conflito mental ou contestação. A afirmação feita por esse homem tornou as coisas ainda piores porque sugeria o estado de carência em que se encontrava. O subconsciente aceita o que realmente aceitamos como verdade, não apenas palavras ou declarações fantasiosas. A ideia ou crença dominante é sempre aceita pelo subconsciente. Vou te contar uma coisa. Pode falar. Assim, olha, quando a gente fala em buscar algo para se projetar para a riqueza, todos nós temos uma questão que a gente é muito abundante e é próspero. Todos têm ou tem uma família abençoada, ou tem uma saúde abençoada, ou tem uma casa abençoada, tem uma vida social abençoada. Traz essa riqueza para trazer a impulsão para ir para o próximo. Sabe quando começa na primeira série, não precisa apenas de um ensinamento, preciso de um suporte. Então, traga esse suporte. Eu tenho uma saúde fantástica, eu sou rica em questão de saúde. Pega esse ali e projeta e vai crescendo. Por quê? Eu dizendo que eu sou rica na minha saúde, o resto vai estar se ajustando para complementar essa questão também. Ali começa a primeira série, tá? O aprendizado. Eu pego isso e vou crescendo com aquilo que eu vou ampliando na minha vida. Exatamente. Exatamente. E eu ia complementar também, lembrei de agora de um fato. Uma vez eu fui jogar na Mega Sena. Olha isso, né? Fui jogar. Eu nem lembro mais que idade eu tinha, tá? Quem? E aí eu fui... Depois eu me lembro, mas aí eu saí da lotérica tremendo. Foi dia 31 de dezembro. Eu saí da lotérica tremendo. E aí eu me dei conta da consciência que eu tava tendo. Na verdade, eu tava me tremilicando. Nossa, e a guria do balcão falou assim, gente, mas tu tá bem? Eu disse, é que na verdade, assim, eu tenho pânico só de pensar que se eu ganhar, o que eu vou fazer com isso? Eu não sei lidar com dinheiro, eu disse pra ela. É óbvio que daí o dinheiro vai dizer, eu não quero ficar nas mãos de quem não sabe lidar comigo. Então, quanto mais crenças eu trabalho, quanto mais coisas eu vou ressignificando, mais eu vou liberando. Aí mais, um pouquinho
mais perto, mais perto, mais perto, o dinheiro vai ficando. Aí eu me dei conta que aquele dia... Nossa, isso fazem anos aí, gente. Deve fazer mais de 20 anos isso. E aí eu fico pensando o seguinte, eu saí da lotérica foi num estado de tremura. E eu fico pensando, gente, quanta coisa, não vai lidar com isso sozinho. Primeiro que o banco nem te libera tudo isso, né? E depois, tu vai fazer investimentos, vai ter alguém para te ajudar na contabilidade disso tudo. Outra, que você não vai conseguir nem, não vou dizer nem gastar, vou dizer que você não vai conseguir nem investir isso tudo num dia só. Imagine. Então, tem aquele livro, se eu não me engano, o livro A Magia, que ela diz, faça o exercício de comprar coisas mentalmente. Compre por dia. Aliás, não é esse livro. Tem um outro livro, agora eu não consigo lembrar. Mas ela diz o seguinte: faça uma compra de 1.000 num dia, 2.000 num dia. Não sair comprando, tá, gente? Isso é um exercício. Coloque no papel que você pode comprar naquele dia. Aí no dia seguinte você não pode repetir essa mesma coisa, mas você pode comprar. Você tem 2.000 para investir. No dia seguinte, você vai investir 3.000. No quinto dia, só para você ver qual a dificuldade que você está tendo dentro desses 30 dias. Você vai comprar 30 dias. Aí imagina isso, né? Fazer o exercício de pegar, botar no papel. O que eu vou comprar hoje? É uma compra biblioteca mental, tá? Não é uma compra física. É biblioteca mental. É. Falando em outra coisa agora. Final do mês dos 200 mil e dizer, mas era para fazer isso. Não é uma compra mental, de deitar e fazer mental. Gente, por favor, não vou dizer foi a Flávia que falou, que mandou. Por favor. Mas aí é interessante para que a gente veja o poder que nós temos na mão e de ampliar a nossa mente. Porque se a gente não visualiza isso, exatamente como ele diz no livro, se a gente não visualiza isso, a gente não acessa. Tem uma frase aqui que eu sublimei, o subconsciente multiplica e amplia tudo que nele você deposita, né? Isso seria uma coisa de trazer o subconsciente, a compra mental, para depositar, para então projetar, né? Para criar lá na frente. Sim. Até porque se você pensa assim, tem aquele outro programa, Esquadrão da Moda. Esses dias eu fiquei pensando sobre isso. Eu adoro observar as coisas e ficar pensando. Aí eu pensei assim, tá, mas além do padrão de roupa, de vestimenta, a pessoa ganha 15 mil reais para comprar a roupa. E aí, além dela ter que fazer o trabalho de transformar a sua forma de vestir, quando ela for comprar uma nova roupa, será que ela vai voltar para aquele padrão antigo? Ou será que ela vai manter o padrão de roupa? Sendo que... Na verdade, nem seria um padrão, né, Flávia? Muitas vezes a pessoa perde sua própria identidade. Sim. Então, muitas vezes as pessoas suportam a troca de identidade. E isso a gente observa muito quando o casal tem filhos, né? O casal tem filhos, a mulher precisa mudar a sua identidade, maioria das vezes, para o papel mãe junto. E ali começam os conflitos, muitas vezes, da identidade do homem, que ele não consegue deixar as suas coisas velhas, tipo, eu vou jogar bola, eu vou me divertir com os amigos. Ele não deixa isso, ele vive preso a essa identidade. E aí um exemplo claro, será que vai suportar essa nova identidade? Exatamente. Eu me lembro que às vezes as pessoas diziam assim, tu é o fulano, ou aliás, tu é a fulana, Flávia lá do Charles. Eu disse, não, eu sou a Flávia, o Charles é o Charles. Ou dizia assim, o Charles é o Charles lá da Flávia. Eu disse, não, o Charles é o Charles. Né? Aí dizia o sobrenome. São duas pessoas. Porque queriam identificar. A fulana é do Beltrano, o Beltrano da fulana. Né? E aí, porque temos identidades próprias, né? Então, são identidades próprias. Eu gosto muito de falar sobre isso, inclusive sobre a identidade energética, né? Assinatura energética, né? Cada qual com a sua. Bem isso aí. Mas eu ia falar dessa questão do Esquadrão da Moda, eu fico pensando assim,
Se ela também não se trabalha as suas crenças, se ela compra uma calça no programa de uma calça de R$ 800, passado o programa, quando ela tiver que comprar novamente uma calça, para que padrão de financeiro, para qual padrão de vestimento ela vai? Ela vai comprar a calça que custa os 50, 70 reais, os 100 reais, nem sei se tem calças a esse preço, ou ela vai para calça de 800, 1.000, né? De 2.000. Eu me lembro que teve um trabalho onde nós fizemos uma reunião, eram 80 pessoas, cada qual contribuiu com uma X quantidade e demos uma saia para nossa diretora. A saia custava 2.000. Na época, 10 anos atrás, eu ganhava os 2.000. Então eu fiquei pensando assim, gente, a calça custa o meu salário. A calça não, a saia custa o meu salário. Então eu fiquei pensando assim. Então imagine. Enfim, são apenas reflexões, tá, gente? Olha só que interessante, Flávia, olha só que interessante. Nós falando da prosperidade. Eu vou gastar em uma saia, uma calça, 2.000, por exemplo. Mas dentro disso eu posso comprar 10 calças, por exemplo, no valor X. Qual desses lados será que a prosperidade é mais ampliada? No mais, no questão valor, ou no mais em mais quantidade? Nossa, isso sim. Eu diria que tem ainda aquele que vai pegar esses 2.000, vai comprar, sei lá, 10, 20 calças e vai vender, e então vai fazer 10.000. É de observar onde que, para mim, a prosperidade ou a riqueza está agregada, em quantidade ou em valores. Valores seria só em dinheiro, né? Exatamente. Exatamente. Aquilo que se diz, né? Às vezes tu compra uma coisa que. Esses dias, quando é que foi? Essa semana eu vi uma influencer aqui no Instagram, ela tava dizendo assim, ela tinha ido numa loja, ela comprou um top de corrida. O top custava R$ 800. Ela disse, gente, é só a marca. Porque o tecido não valia tudo aquilo. O tecido, se degradava rápido. Aí ela disse, é só a marca. Aí eu como designer, antes de ser terapeuta, né, eu observo tudo isso, eu digo assim, tem então, às vezes, não é o produto em si, é toda a construção da marca, né? O branding que tem ali, né? Toda essa construção. Então, como se diz, eu me lembro de ser criança aí no mercado com meus pais, enquanto o pai e a mãe faziam as compras e eu ficava olhando os produtos. Aí eu dizia assim, Elseve, shampoo Elseve, na época, era shampoo de gente rica. Porque eu, sei lá, eu signifiquei, a mãe disse assim, não, esse shampoo aqui ele é mais caro, eu vou pegar o outro. Daí na minha cabeça de criança eu dizia, isso aqui é shampoo de gente rica. Aí hoje em dia eu vou olhar, tá escrito lá, tá Elseve. Então... É isso. Então, como evitar esse conflito mental? A maneira ideal de superar esse conflito nos casos de que encontram dificuldades faça com frequência a declaração prática seguinte, de preferência antes de dormir. Dia e noite estou sendo ajudado em todos os meus interesses. Olha que amplo isso, e simples ao mesmo tempo. Dia e noite estou sendo ajudado em todos os meus interesses. Independente do que me interessa, né? Independente Exato. do que seja. Essa afirmação não provocará dúvida, porque não desmente a impressão gravada em sua mente subconsciente e falta de meios financeiros. Eu achei fantástico, particularmente. Aí eu dei um pulinho aqui no último parágrafo, eu botei assim, ó, minhas vendas estão melhorando todos os dias. Minhas vendas, aí eu gosto de colocar assim, adoro quando você fala justamente essa frase que amplia, que te leva para o mais. Dia e noite estou sendo ajudado em todos os meus interesses. Minhas vendas estão melhorando todos os dias. Aí eu fui lá para a página 140. Não assine cheques em branco. Gente, adorei isso aqui. Não assine cheques em branco, ou seja, cuidado com as crenças que você compra. Cuidado com o que você está dizendo como verdade absoluta. Você assina cheques em branco quando diz ou faz declarações como que não tem o suficiente,
está numa pior, ou precisa perder para ganhar, ou precisa perder a casa porque não pode pagar isso, não pode pagar aquele outro. Eu nem vou repetir essas frases aqui, tá? Tal qual como está no livro. Então, e outra coisa, quando eu falo ou preciso falar, afirmar essas palavras, para que a minha mente não coloque isso como uma verdade absoluta, eu já coloco atrás cancelado, cancelado, cancelado. Oi, Nai, bom dia. Eu já coloco cancelado, cancelado, cancelado. Então, eu já digo assim, que nem entre na minha mente. Então, se está cheio de medo sobre o futuro, está também assinando um cheque em branco e atraindo condições negativas. A mente subconsciente aceita o seu medo e declarações negativas como um pedido e começa, à sua própria maneira, a criar esses obstáculos, demoras, carências e limitações em sua vida. Oi, Glau. Bom dia. Eu gosto de... Eu adoro... de verdade, eu adoro o pensamento dessa professora que ela sempre fala, assim, a Alessandra, ela sempre diz, 100% dos seus desejos serão atendidos. A questão é, investigue o que está no seu subconsciente. Né? Investigue o que está lá. Aí você vai encontrar as respostas. Ah, mas eu não acho, não penso assim. Vai investigar suas crenças. Lá está. Aí a mente subconsciente lhe paga juros compostos. Aquele que tem sentimento de riqueza, mais riqueza lhe será dada. O livro Peça será atendido, né? Aliás, não é o livro... Agora sim é o livro A Magia, era isso que eu queria lembrar. O livro A Magia diz, quanto mais você tem, mais vai ser dado. Ou seja, quanto mais grato você é, mais você tem. Quanto mais gratidão, mais você acessa. Aquele que tem sentimento de riqueza, mais riqueza lhe será dada. Aquele que tem sentimento de pobreza, mais pobreza lhe será dada. O subconsciente multiplica e amplia tudo que nele você deposita. Foi exatamente o que você falou, né, Rê? Todas as manhãs, ao despertar, deposite pensamentos de prosperidade, sucesso, riqueza e paz. Demore-se pensando nesses conceitos. Com tanta frequência quanto puder, ocupe com eles a mente. Esses pensamentos construtivos se transformarão em depósitos na mente subconsciente e lhe trarão abundância e prosperidade. Então, quanto mais você pensar em prosperidade, mais próspero você se torna. E aí ele fala, por que nada aconteceu afinal? Posso ouvi-lo dizer, eu fiz isso e nada aconteceu. Parece que precisa uma comprovação, né? Não conseguiu resultados porque não se entregou a pensamentos de medo. Aliás, porque se entregou a pensamentos de medo, talvez uns 10 minutos depois, e neutralizou o positivo que havia afirmado. Quando planta uma semente no solo, você não a desenterra mais tarde durante o dia. Tem de deixar que ela lance suas raízes e cresça. Suponhamos, por exemplo, que você esteja prestes a dizer: eu não vou conseguir fazer esse pagamento, ou não vou conseguir fazer outra ação. Antes de ir mais longe, ou já diga: eu vou chegar lá. Então, mude a frase para uma afirmação construtiva, como: eu vou prosperar em todas as minhas atividades. Quando sai de casa para ir em tal lugar, já afirme: eu já fui, já voltei. Já fui e já voltei. Insegurança, por exemplo. E aí você vai viver o processo. A verdadeira origem da riqueza. Não sei, você quer terminar esse capítulo? Falta pouquinho, assim, não tem... Sim, bem tranquilo, vamos terminar assim. Aqui Então, tá agora bom. não tem mais tanto tempo. Pois é. Então, a verdadeira origem da riqueza. A mente subconsciente jamais... Para a mente subconsciente jamais faltam ideias. Nela há número infinito de ideias, há um número infinito de ideias prontas para aflorar a mente a mente consciente e se transformar de maneira incontáveis em dinheiro no bolso. Vou colocar um exemplo. Eu adoro. Por que eu gosto tanto de biblioteca? Eu vou na biblioteca ou eu vou na livraria, quando eu olho um livro, eu digo: aqui tem riqueza de conteúdo.
esse conteúdo pode se transformar em dinheiro. Porque em si, no livro, ele já tá ali, produzindo dinheiro, ele já é rico. Aí, tu pode pegar esse livro, ler, entender ele, compreender, transformar em algo, um conteúdo e produzir e disseminar para os outros. Pode espalhar pelo mundo. Isso se torna valor. Já não é mais só preço ali, né? Aí, o que ele diz? Esse processo continuará a ocorrer em sua mente, pouco importando se a bolsa sobe ou se desce, ou se cai o valor do dólar ou da libra esterlina. Sua riqueza jamais depende realmente de títulos, ações ou dinheiro no banco. Essas coisas são apenas símbolos necessários e úteis, mas apenas símbolos. O ponto em que quero enfatizar é que, se você convence a mente subconsciente de que tem riqueza e que ela está sempre cumprindo, aliás, sempre circulando em sua vida, você sempre, inevitavelmente, a terá, qualquer que seja a forma que ela tome. Ou seja, se você já afirma que já tem, ela apenas vai tomando forma. A ideia é dizer que, afirmar que tem. E aí, a dificuldade de tentar que o dinheiro dure até o fim do mês e a verdadeira causa. Muitas pessoas dizem que vivem sempre tentando chegar até o próximo salário. Enfrentam a maior dificuldade para pagar as dívidas. Já prestou atenção no que dizem? Em muitos casos, a conversa delas é mais ou menos assim. Criticam sem cessar os que tiveram sucesso na vida e aqueles que se destacaram na multidão. Vou trazer um exemplo, por exemplo, aqui para quem vive, para quem tem aluguel. Vamos supor, você aluga um imóvel, e no tempo que você aluga esse imóvel passa a ser sua responsabilidade. Aí você pode dizer, a minha casa, lá no... Você está conversando com alguém, você recebeu alguém nessa casa, essa pessoa não faz ideia se no papel ela é sua ou não. Aí quando você diz a minha casa, você está colocando para o universo. Você tem uma casa. Você já tem uma casa. Né? E você pode estar investindo esse dinheiro que pagaria esse imóvel completo de outra forma. E aí, então, ou por exemplo, assim, você alugou um carro. Aí você foi para tal lugar, para X lugar, e você diz assim, o meu carro. Vou lá pegar o meu carro. Sim, porque aquele bem, naquele momento, ele é seu. Mesmo que no papel esteja no nome de outra pessoa. Aí, o universo não entende de quem é aquilo ou não. E o pensamento coletivo também não vai ficar entendendo. Se você vai numa festa e você vai com um carro X e estaciona num lugar, você não vai ficar dizendo para todo mundo, não, esse carro aqui é da loja tal. Né? Então, naquele exato momento, aquele bem é seu. Aproprie-se daquilo que é seu. Né? Mentalmente diga, isso aqui é meu. Por esse exato momento, isso aqui é meu. E aí, quanto mais você se sente próspero, mais você fomenta isso. Então, para todos os efeitos, essa pessoa tem uma casa, tem um carro. Que interessante isso, né? Sim, bastante. Já tinha pensado sobre isso? Na verdade, a gente já fazia isso, só que não conscientemente, sabe aquela coisa? Eu morei em casa alugada por 4 anos só, né? Eu tinha 13 até os 17 anos que eu morei em uma casa alugada. Aí nós construímos a nossa casa, já que dentro do início, quem que assinava por nós a casa, porque eu era de menor, era meu pai, eles. Então eu tinha 13 anos, 15 anos nós já conseguimos dar os primeiros passos para a nossa casa oficial, né? Mas ali quem que assinava por mim era meu pai. E querendo ou não, quando você diz para uma amiga, vamos lá em casa. Você não vai dizer, vamos lá na casa do fulano de tal, na casa da imobiliária. Ou você alugou uma roupa para ir numa festa. Aquela roupa você está vestindo, aquela roupa você está responsável por aquela roupa. Então, aquela roupa naquele momento é sua. Uhum. Interessante, né? Por isso que Interessante, fala, quando uma mulher coloca um silicone, por exemplo, a pessoa diz,
Ah, esse peito é seu? Sim, a partir de então, quando ele tá dentro de você, ele é seu. Você comprou aquele silicone. Ai, ai. Tudo é a forma como se vê. Enfim, tudo é a forma como se vê. Aí ele diz o seguinte, passando aqui para outra página. E é por esse motivo que nada tem. Quando as pessoas dizem assim, quando criticam aqueles que têm, se for olhar, aquele que critica os que têm, na verdade, aquele que nada tem. Quanto mais se critica, menos a pessoa tem. Ela entra num padrão de inveja. E aí é como se dissesse, ela está mais preocupada em criticar, em falar aquele que tem, do que construir a sua própria riqueza, os seus bens. Sejam eles quais forem, palpáveis ou não, né? Aí ele vai lá para a seguinte, a maneira mais fácil de fazer riqueza, bater asas e voar para longe, nesse caso, no caso, para essa pessoa seria criticar e condenar os que são ricos, os mais ricos do que você. Oi! Ai, que pena que ela não está vendo. Bom dia! Bom dia. Tudo bom? Tudo? Você? Eu estou bem. Que bom. Depois ela vê, ela vê a gravação, ela consegue me ver depois. Querida. Sim, depois vai ver, com certeza. Ela acordou recém, eu acho. Tudo bom. E aí, Querida. uma pedra comum no caminho da riqueza. Há uma única emoção que causa pobreza na vida de muitas pessoas. E a maioria descobre a duras penas. Então, é a inveja. Como se diz a inveja? E aí, fazendo aqui uma conotação que ele diz, isso é devastador. Abrigar pensamentos de inveja é devastador. Porque o fato o coloca em uma posição negativa. E por isso mesmo a riqueza corre para longe daqueles que sentem inveja, né? Se você fica aborrecido ou irritado com a prosperidade ou a riqueza de outra pessoa, diga imediatamente que lhe deseja a maior riqueza possível. É a mesma coisa ver uma pessoa que passa com uma BMW na sua frente e você, ao invés de olhar e dizer assim, nossa, que riqueza, que lindo, né, que carro fabuloso, que potência tem ali nesse carro, você diz assim, lá vai enfim, nem me vem. Ó, é a mente tão trabalhada que nem me vê a palavra. Eu particularmente, eu olho o carro e digo assim: nossa, imagina, olha que projeto de design, que coisa mais linda. E olha quanta coisa envolvida nisso tudo, desde a criação do projeto, desde as pessoas que venderam, desde as pessoas que compraram. Quantas pessoas tiveram influência ou quantas pessoas estiveram envolvidas até que essa pessoa chegasse e pudesse sentar dentro do carro e dirigir o carro. Eu, particularmente, eu faço esse exercício, tá? Eu adoro. Eu gosto, eu adoro imaginar a amplitude, né? Que nem você falou em detalhes, amplitude para chegar. Então, eu lembro quando eu tinha feito treinamento de vendas com um profissional, ele disse assim, nunca venda pelo seu dinheiro, porque o outro não tem a quantidade exata do dinheiro que você tem, ou é mais ou menos. Mas imagina, se está sendo produzida BMW, é porque tem venda, se não tem produção. Então tem uma mente muito rica ali atrás, criando algo para passar a riqueza. Exatamente. Ontem até eu estava acompanhando uma live de uma professora e ela estava comentando, ontem mesmo, ela estava comentando o seguinte na live, tem mentorias, ela ficou surpresa, ficou bem surpresa, tinha uma mentoria que custa 3 milhões de reais. Aí, claro, para ver 3 milhões de reais, ela disse assim, são pouquíssimos que conseguem acessar e fazer e pagar. Só que, olha como é bem selecionado nesse sentido. Quanto mais custa, mais selecionado é. E aí tem aqueles que vão e né, os que querem se trabalhar nessa ideia de fazer mais. Se ele paga 3 milhões, ela consegue fazer quantas vezes mais? Infinitas vezes mais. Ou seja,
se você paga uma mentoria que custa 3 mil, quanto mais você consegue fazer além? Né? Então, se torna irrisório. Aí ele coloca aqui. Dessa maneira, você neutralizará os pensamentos negativos e fará com que a riqueza flua em sua direção, de acordo com a lei do subconsciente. Ou seja, ao invés de criticar aquele que tem, olhe pelo aspecto de que você pode produzir também. Isso está liberado para você. Eu nem diria que está... você não precisa ter permissão, você pode si próprio autorizar. Quando você se autoriza, você acessa. Já está disponível. Se você pisou nesse plano, se você respirou o ar desse plano aqui, terrestre, já está disponível. Exato. Aí então, eliminando o grande bloqueio mental à riqueza. Se desconfia que alguém está enriquecendo desonestamente, e isso deixa-o preocupado ou desgostoso, pare de se aborrecer. Ou seja, para que você vai investir a sua energia nisso? Você não é o juiz. Exato. Eu penso na mesma coisa. Então, se o vizinho faz, o ciclano faz, não tenho nada a ver com isso. E tá tudo certo para ele, tá bom? Como na vida não tem nada certo nem nada errado, né? Então, que viu a vida do jeito que tá vivendo, tá tudo bem. Exatamente. Para toda causa um efeito. Então, se ele vai colher aqui agora ou depois, pouco me importa. Exatamente. Aí ele diz, no devido tempo a lei cuidará dela. Uhum. Aí eu digo assim, poxa, no júri eu posso ser o juiz, pode ser o advogado, pode ser o réu, pode ser aquele que está assistindo e pode ser aquele que está passando lá na calçada, que nem sabe o que está acontecendo no júri ali dentro. Aquele que está seguindo a vida. Tenha cuidado de não criticá-lo, pelas razões antes explicadas. Lembre-se, o bloqueio ou obstáculo à riqueza está em sua própria mente. Agora você pode destruir essa pedra mental. Faça isso, então, dando-se bem mentalmente com todas as pessoas. Aí ele fala que durma e enriqueça, ou seja, antes de dormir, fale a palavra riqueza, peça. Eu acrescentaria todas as outras palavras que são positivas, né? E aí você, ao invés de contar carneirinho, comece a contar essas palavras, né? Dizer as palavras. Já contou? Para quem dá tempo, tá, Flávia? Para quem tem essa questão, porque para mim, olha, gente, eu acho que uma pessoa que vive muito na paz. Não pode ser porque eu deito, eu simplesmente apago. Ai, que beleza, coisa boa, eu também. Ai, ai. Então, aí a gente vai lá para o resumão. Use em seu próprio benefício os poderes da mente. Número 1. Resolva enriquecer de maneira fácil com a ajuda infalível da mente subconsciente. Quer falar o 2, Rê? Pode continuar, Flávia. Pode continuar, pode ler. Tá. Tentar acumular riqueza com o suor do rosto e trabalho árduo é a maneira de tornar-se o homem mais rico do cemitério. Você não tem que se matar ou viver como escravo. Olha só, né? Isso aqui é como se diz. Tá olhando para trás, tá olhando para o menos. O sacrifício já foi feito. Sistemicamente, eis aqui duas consteladoras, né? O sacrifício já foi feito. Por que raios a gente vai ficar olhando para trás? A cada nova geração, mais fácil fica. E aí, o número 3. Riqueza é uma convicção subconsciente. Grave na mente a ideia de riqueza. Número 4. O problema com a maioria das pessoas é que elas não têm meios invisíveis de sustento. Número 5. Repita a palavra riqueza devagar e tranquilamente durante 5 minutos antes de dormir e o subconsciente dará um jeito de levar riqueza à sua porta. Daí, eu vou experimentar isso. Ai, imagina, a pessoa começa a ter sonhos. Nossa. A sensação de riqueza
riqueza produz riqueza. Mantenha em mente esse fato o tempo todo. Não à toa as pessoas costumam dizer, inclusive tem um outro livro da Esther Hicks e do... meu Deus, dos Abraham, que fala dinheiro atrai dinheiro. E aqui ele diz, riqueza produz riqueza. Mantenha em mente esse fato o tempo todo. Número 7. As mentes consciente e subconsciente têm que concordar. O subconsciente aceitará o que você considerar verdade. A ideia dominante é sempre aceita pelo subconsciente. E ela deve ser de riqueza, não de pobreza. Ou seja, a ideia dominante é sempre aceita pelo subconsciente. A ideia, ela deve ser de riqueza e não de pobreza. Aquilo que for o mais forte prevalece. Oi, Jaque. Bom dia, minha amiga. Você pode esperar aqui qualquer conflito mental relativo à riqueza, afirmando com frequência a si mesmo. Todos os dias estou prosperando em todos os meus interesses. Todos os dias estou prosperando em todos os meus interesses. Número 9. Aumente suas vendas repetindo numerosas vezes a afirmação. Minhas vendas estão melhorando todos os dias. Estou progredindo e ficando mais rico a cada dia. Número 10. Pare de assinar cheques em branco, tais como... Nem vou dizer aqui, a pessoa diz o seguinte, que não tem dinheiro suficiente para suas próprias necessidades. Não vou botar na primeira pessoa, tá, Rê? Uhum. Aí ele diz que a pessoa diz assim, que a pessoa reclama lá que não tem nada do que quer. E assim por diante. Essas afirmações reforçam e multiplicam suas perdas. Que beleza, né? Poder colocar assim na quarta pessoa. Oi, ideia! Aí coloca-se e dá o exemplo botando pro outro, como se diz. Número 11. Na mente subconsciente, deposite pensamentos de prosperidade, riqueza e sucesso. E mais tarde vai recebê-los de volta com juros compostos. Ou seja, pensamentos de riqueza, de sucesso, chamam outras palavras positivas, outros pensamentos. E os juros compostos ele produz riqueza. Então, peça se ser atendido, plante, colha, nesse sentido. O que você mentalmente afirma não deve, de maneira alguma, negar momentos depois. Essa atitude mentalizará o bem que você afirmou. Ou seja, imagine que você fica dizendo por 5 minutos que você é rico, que você é próspero, que você é bonito, que você é um monte de coisas boas, maravilhosas, e daí a pouco você esqueceu aquele pensamento, saiu na rua e ficou lá, ralhando com alguém, aquilo tudo que você afirmou, que você pensou vai por água abaixo. Onde é que estava a pessoa que afirmava tudo isso? Ou propriamente vai afirmando e você vai lá na loja, você vê uma calça de R$300 e diz assim, não tenho dinheiro para isso, gente, não vai valer nada, tá? Então, o projeto naquele momento, assim, se não tem o dinheiro, ok, mas não lança isso. Diga mentalmente que diz, esse aqui não é a minha preferência agora, não é o que eu agora estou projetando, não é agora que eu preciso. Mas futuramente, muda essa frase de não ter dinheiro como não é minha prioridade no momento eu comprar uma calça de 300 ou 200 reais. Então muda, não é prioridade. Então tem uma outra prioridade. Qual é a prioridade? Não sei. Deixa eu ver qual é a minha prioridade. Aquele pensamento que se diz assim, a pessoa que diz, tu pode incentivar a pessoa a fazer alguma coisa, porque você consegue, porque você vai, você tem capacidade, coisa e tal. E aí tem aquele outro que diz assim, duvido que você consiga. Eu duvido. Aí aquele outro vai e olha e diz assim, quer ver que eu consigo? Exato. Pra quê, né? De pira eu consigo mesmo. De pira eu vou conseguir mesmo. Pois é. É um pensamento, de certa forma, um pensamento escasso, né? E aí, agora eu não lembro se eu estava na 12, mas vamos lá. Acho que estava na 12. O que você mentalmente afirma não deve, de maneira alguma, negar momentos depois. Exatamente. Número 13.
A verdadeira origem do sucesso está nas ideias que todos, aliás, que temos em mente. Você pode conceber uma ideia que vale $1 milhão. O subconsciente lhe dará a ideia de que procura. É aquilo que se fala, a pergunta de $1 milhão. E aí, Olha só, Cláudia, fale. o interessante é assim, nessa aqui é bem forte, essa parte aqui. Eu tenho ideias magníficas que eu posso alcançar até 3, 4 milhões. Eu tenho ideias. Mas, assim, você consegue suportar o processo? Muitas vezes a gente não alcança esses 2, 3, 4 milhões porque a gente não suporta o processo. Porque dentro disso entra outras questões que fazem a gente desfocar. Então não é que você não tem esse dinheiro, que você não possa alcançar esse dinheiro. Todos nós temos esse poder de alcançar milhões. Mas você vai suportar todo o processo? Você está disposto de abrir mão sobre o que você colocava como prioridade agora? É. Ou aquilo Então, muitas que se diz. eu não alcancei. Não, é que você desistiu no meio do caminho, não é que você não alcançou. É. Ou aquele que se diz assim, a vida da fulana de tal é muito fácil. Eu queria viver aquela vida lá. Mas aí você iria suportar tudo que a pessoa suportou, você iria viver tudo que a pessoa viveu. Exato, exato. Não tem caminho simples assim nesse sentido. Simples não é caminho fácil. Às vezes o que se diz assim, chegou aqui, falou, apresentou e tal. Mas e o que a pessoa passou para acessar tudo aquilo? Né? Por isso que eu adoro aquele livro Cavaleiro Preso na Armadura. Eu Nunca li. adoro. Não li. Então, eu vou te dizer assim, era sobre essa aula aí que eu falei, que eu fiz o workshop, que eu disse assim, ó, dá um passo à frente para ver, para acessar a prosperidade, dá um passo atrás para esquecer querendo te acessar. Cavaleiro preso na armadura. Depois mais eu já vou divulgar um projeto sobre ele, maravilhoso. Um tempo de estudo dele. E aí, a verdadeira origem, então, do sucesso, que é o número 13, só repetindo, está nas ideias que temos na mente. Número 14, inveja e ciúme são obstáculos no caminho da riqueza. Alegre-se com a prosperidade do próximo. Chico Xavier já dizia, né? Ele tinha pavor, ele corria da inveja, do ciúme, ele corria, igual quem corre da cruz. Tinha pavor. Ele, daí a piada, né? Preferia ver fantasma do que ver o invejoso. Ai. Número 15. O bloqueio à riqueza está em sua própria mente. Destrua agora mesmo esse obstáculo, fazendo mentalmente as pazes com todas as pessoas. O bloqueio à riqueza está em sua própria mente. Agora eu não consigo lembrar. Acho que foi a Elaine Ourives. Pra gente finalizar, amiga. A Elaine Ourives, ela falou o seguinte esses dias. Ela estava ela estava estudando por que ela não fazia 50 milhões no mês. Que ela fazia 10 milhões e não 50 milhões. Aí ela dizia assim que ela tinha que desbloquear X e tal, Y, Z e não sei das quantas crenças ainda. Ela sabia que ela conseguia. Só que ela tinha um processo. Aí, antes dela fazer isso tudo, ela tinha que vivenciar aquele processo. E aí ela não ficava olhando para quem já fazia. Ela ficava olhando para aquilo que ela tinha que fazer. Aí eu pensei, olha, maravilhoso isso, fabuloso. É o dito, olhe para o seu próprio umbigo de forma positiva. Olhar o que tem que ser feito. Concentra-se em si. Exato. Chegamos na metade. Verdade. Aquilo que você diz. E aí a pessoa não.
ela não fica em si mesmada, ela tá ali olhando e dizendo assim, qual é o processo aqui? Qual é o processo? Tem pensamentos aí pra gente, né, Rê? Lição de Bastante. casa. Acho tão incrível. Essas lives me trazem muitas consciências sobre, não muitas vezes só sobre o livro, né? Porque aqui traz aberturas, traz várias questões. Então, quando a gente fala em riqueza, em abundância, a gente não está falando apenas de riqueza em dinheiro. Então, a gente amplia a nossa mente, a gente vai para lugares que talvez a gente não conseguiria acessar. Mas hoje, como todas as lives, eu tenho uma ampliação de consciência muito grande sobre aquilo que a gente está vivendo. Sim. Então, o Bert já dizia, o adulto paga caro para passar de fase, né? Então, muitas vezes a gente não perdeu o suficiente para conseguir alcançar o que a gente deseja. Mas não é que a gente não possa alcançar. A gente tem a disponibilidade, tudo está disponível para nós. Mas nós não temos, muitas vezes, a permissão ou não suportamos pagar o preço, que é passar de fase. Então, tudo tem seu preço. Muitas vezes não é sobre o financeiro, mas a gente paga preço emocionalmente, espiritualmente, fisicamente, psicologicamente. A gente paga um preço para conseguir passar de fase. Exatamente. Aquilo que você diz, né? A vida custa. A vida custa, exatamente. Mas É. a gente pode trazer um lado mais leve, né, do pagar o custo que ela tem, né, mas trazer para o lado mais fluídico. Exatamente. É. Concluímos, então, agora o capítulo 9. E aí depois a gente vai pro capítulo 10. Vamos ver, então, o que a gente faz? Vamos para quinta de noite? Essa quinta eu não consigo, que eu já tenho agendado para mais tarde também, tá? Não beleza. consigo, mas nós vamos sentar e vamos conversar para a gente fazer o ajuste nessa questão de quintas-feiras daí. Bom dia, Bruno. Entrou ali no Solari. E aí, então, gente, a gente se vê então na quinta de manhã. Então, às 8, das 8 às 9. No capítulo 10, O Seu Direito de Ser Rico. Inclusive, Napoleão Hill tem um livro só sobre isso, né? Seu Direito de Ser Rico. Me lembrei sobre isso agora. Fala, meu anjo. Excelente terça. Um excelente dia. Foi maravilhoso esse encontro. Um beijo. E logo mais já deve estar chegando aí um livro para você. 3 livros, né? Mais conteúdo. Essa semana passada e semana entraram 7 livros aqui em casa para agregar. 7 novas pessoas aí. Ai, maravilhoso, gente. Gratidão, Flávia. Beijo, de coração. Incrível estar aqui, estar com essas pessoas incríveis que estão abertas e dispostas para olhar questões suas, para melhorar. E digo, se dá trabalho para pensar, pense positivo, tá? Não se deixe influenciar pelo negativo. Então, exatamente. Beijo pra... O tempo investido é o mesmo, né? Exato. Gratidão, até quinta. Até. Beijo, gente. Até.